Amém. Estamos aqui para glorificar o nome de Jesus. Amém. Que tudo aquilo que tem fôlego louve o nome do Senhor. Amém. Nós estamos aqui, Senhor, para te dar o nosso louvor como sacrifício vivo, Senhor, diante do seu trono. Pois não temos nenhum outro Salvador, não temos nenhum outro Deus para além de ti. You are my shepherd, I will never want. You are my shelter, I will never fear. You are my tower, I will not be moved by anything. You are my shepherd, I will never want. You are my shelter, I will never fear. You are my tower, I will not be moved by anything. Hallelujah, Jesus Makata.
Father, we thank you this morning. You alone are worthy Pai, agradecemos esta manhã por of Senhor all é the digno. worship, of all the glory. Toda adoração, toda a glória. Thine is the kingdom, A ti pertence o reino, thine is the power, é o poder, and thine is the glory. e a ti pertence So a we give glória. you all the glory. Nós damos toda a glória. You alone are worthy of worship. O Senhor merece toda a Our adoração. King, our Lord, O Senhor, nosso Rei, King nosso Senhor, Jesus, we worship Senhor you. Jesus, te adoramos. in your name. No seu nome. Amen. Amém. Hallelujah. Come, let's give the Lord Amém. a hand. Is worthy of worship. Amen and amen. Amém. Come, let's go ahead and take our seats. Podemos tomar nossos assentos. As you do so, Assim que for assentar, greet the person behind you. cumprimenta a pessoa à tua atrás. And if you're right at the back, I'm not sure what you'll do, Então, se vieres but logo de trás, não sei como vais fazer. amen, amen, hallelujah. Amém. Because sometimes in church we just sit like we are in a bus, Então, por vezes na igreja sentamos como se estivéssemos num autocarro, but we are in a fellowship. mas estamos numa comunidade. So we are here to fellowship with one another. E estamos aqui para ter comunhão um com o outro. Amen. Amém. So this morning I would like to continue sharing on the kingdom of God, Esta manhã quero continuar a compartilhar sobre o reino de Deus. and I want to start off from the book of Matthew chapter 13, Vamos começar do livro de Mateus, capítulo 13, verse 10. versículo 10. And we saw that Jesus mostly spoke in parables. Então nós vemos que Jesus primariamente falava em parábolas. And his disciples came to him and asked, "Why do you speak in E parables?" os discípulos questionaram por que falas em parábolas. And so he began to explain why he spoke in parables. Daí ele começou a explicar por que ele falava em parábolas. And last week we talked about how we are ambassadors E semana passada nós falávamos por que nós somos of the embaixadores kingdom of heaven. dos reinos dos céus. As such, when the messages of our kingdom are transmitted to us Tal forma que quando as ambassadors, a mensagem do reino é transmitida a nós como they are embaixadores, encoded, they are with a seal of heaven that only the ambassador can break and read the message. estão codificadas com o selo dos céus em que somente o embaixador pode abrir e ler a mensagem. So we say that Jesus spoke in parables Então nós sabemos que Jesus falava em parábolas because he was encoding, he was sealing the message so Porque- that only the owners, the ambassadors of that message may be able to break it and read it. Ele And understand it. selou a mensagem de tal forma que somente os embaixadores poderiam descodificar, ler a mensagem e We need entender. to have a kingdom mindset because we are a kingdom. Nós devemos ter uma mentalidade do We reino, are a porque nós kingdom fazemos parte de um reino. of priests. Reino de We are a sacerdotes. royal priesthood. Nós somos um sacerdócio We are a real. holy nation. We Nós are a somos uma nation nação santa. as children of God. Somos uma nação como filhos de Deus. And so he spoke in parables. Então ele falava em parábolas. And he says in Matthew 13, verse 10 to 17, the disciples ask him, "Why do you speak in parables?" In verse 10. And verse 11, he says, "Because the knowledge of the secrets of the kingdom of heaven has been given to you, but not to them." Então, Mateus capítulo 13, versículo 10 a 11, assim, eles perguntaram, por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu, a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. So in parables is hidden a message that is for us as children of God, but not for the world, Então, not for them. a parábola é uma mensagem escondida para nós como filhos de Deus, não para o mundo, não para eles, Because they cannot receive it. porque eles não podem receber. Even if they did, they cannot understand it. Mesmo eles recebendo a mensagem, não podem perceber. So parables are messages that are hidden for us, Então, as parábolas são mensagens que estão escondidas para nós, not from us. não de nós. Okay? That's why it says in verse 18, Hebreus diz no versículo 13, Jesus says, why I speak to them in parables is though seeing they do not see, though hearing they do not understand. And in them is fulfilled the prophecy of Isaiah. You ever be hearing but never understanding. You ever be seeing but never perceiving. Então, no versículo 3 diz, por essa razão eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem e ouvindo não ouvem nem entendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. So parables are for you Então, as parábolas foram feitas para as si, children of God. como filhos de Deus. They are hidden from the world. Então, elas estão The escondidas do message of the mundo. kingdom is hidden. They don't understand it. A mensagem do reino está escondida, eles não conseguem perceber. And in fact, sometimes we've gone by the world's definition of what a church is.
Então nós fomos até por acaso usar But a how can they definição define da- what a da church is igreja. when they have no understanding, they have no perception? Então como é que eles podem They see definir a and igreja? cannot see, they hear se eles cannot não- hear. Não They conseguem cannot understand perceber, what it is. vendo, não So conseguem how ver, can they ouvindo, não conseguem define what the ouvir. church is? Como é que eles podem definir a igreja When they have no perception of the kingdom. onde eles não têm a percepção do reino? But we have an understanding. Mas nós temos o entendimento. Because verse 16 it says, Blessed are your eyes, for you see. Blessed are your eyes, for they see. Your ears, because they hear. For truly, many prophets and righteous people long to see what you see, but did not see it, to hear what you hear, but they did not hear it. Então no versículo 16 diz, mas felizes são os olhos de vocês porque veem e ouvidos de vocês porque ouvem. Pois eu digo a verdade, muitos profetas justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. E ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. So these things are for us, Então essas coisas são para nós, because our eyes see. porque os nossos olhos conseguem So as ver. a child in the kingdom of God, Então como filho no reino de Deus, there are things that God has reserved for you to understand and to know and to see about His kingdom. então tem certas coisas que Deus reservou para tu conseguires ver e aquilo que reservou para o seu reino. There are kingdom protocols, Existem protocolos do reino, accesses, acessos, keys chaves that open things for you as a child of God. que abrem coisas para ti como filho de Deus. That's why it says, we talked about it last week, and we said that we access these things through the promises of God Então por isso é que na semana passada that is dissemos given in His Word. acedemos através das promessas de Deus que encontramos na sua palavra. But when the world looks at these promises, Mas quando o mundo olha para essas promessas, they cannot receive them, eles não conseguem they receber, cannot understand them. não conseguem perceber. But we understand Mas nós and percebemos we receive them. e nós recebemos. So it says in the book of 1 Corinthians chapter 2, verse 6 to 16. So Brother Eddie there now was taking my message. Like I took his last week, he was revenging. Agora o irmão Ed que roubou a mensagem do pastor. Okay, so maybe the Spirit of God is saying something here. Talvez o Espírito de Deus esteja a dizer algo. So in the book of 1 Corinthians chapter 2, verse 6 to 16, Então, primeira carta de Coríntios, capítulo 2, versículo 6 e 16. it says we do not, and this is Paul talking, and he's talking about the word of God. He says, we do, however, speak a message of wisdom among the mature, but not the wisdom of this age or of the rulers of this age who are coming to nothing. No, we declare God's wisdom, a mystery that has been hidden and that God destined for our glory before time began. Amém? Primeira carta de Coríntios, capítulo 2, começando do versículo 6, diz assim a palavra. Entretanto, falamos da sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. So you cannot expect the wisdom of the kingdom of God from the rulers of this earth. Não podemos esperar a sabedoria de Deus que venha através dos dirigentes deste mundo. Though they might be the most honored person in a nation, Mesmo eles sendo as pessoas mais honradas the nesta one with the nação, absolute authority, as pessoas com autoridade the one who says absoluta. words and their words become decrees over Então, that nation. aqueles que falam e as suas palavras And tornam yet never decretos can na they nação. speak the wisdom, Mas nunca eles podem conseguir of falar God. a sabedoria de Deus, because the wisdom of God is hidden porque a sabedoria de Deus está escondida from the rulers of this age. It's not a wisdom of this dos age. dirigentes deste mundo, não é a sabedoria deste mundo. It is hidden from them. Então está They cannot escondida speak deles. it, they cannot Eles declare, não they cannot pod- lead by não it. conseguem ver, não conseguem declarar, não conseguem liderar através dela. But in the word of God, Mas na palavra de Deus, what we declaring right now, então o que nós is declaramos God's agora wisdom. é a sabedoria de Deus. it is a mystery that was hidden, É um mistério que estava escondido, that God destined for our glory. que Deus predestinou para a nossa glória. So this message, this word of Então, God, esta mensagem, essa this palavra de Deus, message hidden in the parables então, esta mensagem escondida nas was hidden parábolas, for us. ela foi escondida para nós. It is for our glory. É para a nossa glória. It is for us to live heaven here on earth. É para nós podermos To viver live a os céus lifestyle aqui of na heaven here on terra. earth. Vivemos o estilo de vida dos céus aqui na terra. And talking about this message, E falando desta mensagem, he says in verse 8, no versículo 8, none of the rulers of this age understood it. For if they had, they would not have crucified the Lord of glory. então diz assim, nenhum dos poderosos desta era entendeu, pois se o tivesse entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. If the rulers of this age understood the message, Se os poderosos Of desta Jesus, era percebessem a mensagem de Jesus, then they would not have crucified him. então eles não teriam o crucificado. However, it is written,
Então, portanto, está escrito that what no eye has seen, de que o que nenhum olho viu, what no ear has heard, nenhum ouvido ouviu, what no human mind has conceived, e nenhuma mente humana are the imaginou, things that God has prepared for those who love Him. é aquilo que Deus preparou para aqueles que o So amam. God has prepared for us Então, Deus está preparado para nós. things that the eyes of this world cannot see, cannot Coisas, hear, cannot coisas que os understand. olhos deste mundo não conseguem ver, perceber e But entender. these things have been prepared for us. Mas essas coisas foram preparadas para nós. And these things He hid in the parables. E essas coisas Ele escondeu nas It's parábolas. hidden in the message of the Então cross. está escondida na mensagem It's da cruz. hidden in Christ Está and His word. escondida em Cristo, na and sua His palavra promises. e nas suas promessas. But they are for us. Mas elas foram feitas para nós. What no eye has seen is O que stored nenhum up for us. olho viu foi guardado para nós, reservado It's para nós. prepared for us who love Him. Ele preparou para nós que Okay? o amamos. And verse 10 says, but these things God has revealed to us Mas by His Spirit. no versículo 10 diz, mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. Maybe you're still living at the same standard as the world, Então talvez esteja vivendo no mesmo padrão do mundo, at the same understanding. com o mesmo entendimento. You're shortchanging yourself. Então estás a te menosprezar, estás a te rebaixar. Because there's greater things that God has stored up for you, Porque tem grandes coisas que Deus preparou para ti. which the Bible is saying, Em que a Bíblia diz, but He has revealed it to us by His Spirit. mas Ele revelou a nós pelo seu Espírito. Amen. Amém? And He says, the Spirit searches all things, but even the deep things of God. For who knows a person's thoughts except their own spirit within them? In the same way, no one knows the thoughts of God except the Spirit of God. What we have received is not the spirit of the world, but the Spirit who is from God, so that you may understand what God has freely given us. Amém? Continuando no versículo 10, assim, o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está. Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Depois diz assim no versículo 12, nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. So we should never try to understand the kingdom of God using human principles, Então, using nunca worldly devemos principles. tentar perceber o reino de Deus usando os princípios do mundo. Because if those worldly principles could have revealed the kingdom of heaven, they would not have crucified Jesus. Então, porque- They would have set him up as king Porque and se, accepted him as who he porque was. se os princípios do mundo pudessem, se entendessem a sabedoria de Deus, não o teriam crucificado, iriam But the colocá-lo Spirit como of rei. God, the Holy Spirit, Mas o Espírito de Deus, He takes the mind of God, the ele will of toma a God, the mente de purposes Deus, of God, a vontade de Deus, os propósitos de and He Deus. takes it from God Himself and Então, He ele tira do reveals it to próprio us Deus e revela a nós. so that we may understand what God has freely given us. Então, para que possamos perceber o que Deus nos deu gratuitamente. The things that God has given you as a child of God Então, tem certas coisas que Deus te deu como filho de Deus, that are not from this world, that are que not não from the são understanding of deste this mundo, world. que não são do entendimento deste mundo. That's why I've seen people access jobs that they're not qualified for. Eu já vi pessoas já terem acesso a and they've empregos excelled in those sem jobs. nenhuma qualificação e conseguem ser excelentes nesses trabalhos, nesses And I'm not empregos. saying don't go to school. Então, I'm eu not saying não don't estou a educate dizer yourself que não vai But I'm estudar, saying não don't vai te limit preparar. yourself. Mas o que eu digo é que não se limite to the standards of this world. aos padrões deste mundo. Because time and chance, Porque o tempo e a oportunidade, but God gives it to them all. Deus concede God a will open your todos. opportunity. Deus irá God abrir a will sua open oportunidade. what He has, His plan, His purpose, His Deus will irá for you. abrir as oportunidades, os planos, os propósitos que Ele tem para ti. That is not consistent with what the world is trying to do. E não é baseado com aquilo que o mundo está a tentar fazer. So we must understand what God has freely given us. Então nós devemos perceber o que Deus nos concedeu gratuitamente. You must understand what God has freely given you. Então nós devemos perceber o que Deus You nos concedeu must understand it gratuitamente. Deve as an perceber individual, como indivíduo, as a family. como uma família. Understand what God has freely given you. Então perceber o que Deus te concedeu gratuitamente. It doesn't have to reconcile Não precisa reconciliar. to the standards of this world, to the expectations Não of this precisa se world. alinhar com os padrões deste mundo, as expectativas deste He's able mundo. to do exceedingly, Ele é capaz de fazer abundantly, excessivamente acima, more than we can ever abundantemente or daquilo imagine, que podemos pedir ou according to imaginar, His power that is at work de within us. acordo com o poder, seu poder que está a operar em nós. So verse 18, we speak not in words taught by human wisdom, but in words taught by the Spirit, explaining spiritual realities with spiritual taught words. Então diz assim no versículo 13,
Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. And the person without the Spirit cannot accept these things that come from the Spirit of God, but consider them foolishness, and cannot understand them because they are discerned through the Spirit. Diz que quem não tem um Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, porque são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Take your stand. Então, tome a sua posição. Step into your identity that God has given you. Então, aceda à identidade que Deus te concedeu. Access the treasures of the kingdom of heaven. Aceda aos tesouros do reino de Access the Deus. things that God has stored up for you Então- that are revealed through His Então, promises. que acedas às promessas, os tesouros que Deus tem preparado para ti. The através da world cannot palavra. receive it. O mundo não pode receber. It has no understanding. When they see não us gather tem- like this, Então, sorry. when they see us gathering like this, Então, o mundo não pode entender. Então, they quando say, oh, eles those, vêm there goes reunidos those, assim, the church people, there goes those religious people. Então, We eles are dizem not church religious people, aquele we are grupo de pessoas kingdom people. vai se encontrar, Empowered mas by nós the não somos Spirit pessoas of da God, igreja, mas nós with somos access to the do promises reino de of Deus God, e nós temos access acesso às promessas de Deus. to the commonwealth of the kingdom Então, of God. acesso às riquezas do reino de Deus. And those things are revealed to us by His Spirit. E essas coisas são reveladas a nós através do seu Espírito. The man without the Spirit cannot accept them O homem sem um Espírito não because pode they are perceber, spiritually discerned. porque são discernidas espiritualmente. But you have the Spirit of Mas God. tu tens o Espírito de Deus. That's why the Bible says, É por isso que a Bíblia diz it has pleased me, little children, que é do meu agrado, filhos, to give you the kingdom. de conceder o It has reino de pleased Deus. God to give you the É kingdom. do agrado de Deus te conceder o seu reino. Amen. Amém? Colossians 1 verse 26. Then Colossenses, I'll try to move on. Colossenses capítulo 1, versículo 26. It says, that is the mystery which has been hidden from the past ages and generations, but has now been manifest to His saints. Diz assim, o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. So there's a mystery that has been hidden. Então existe um mistério que foi Even escondido. Bible people Mesmo as pessoas da Bíblia, who wrote the Bible, who que prophesied, escreveram a Bíblia, que who are profetizaram, part of Israel, que fizeram parte de Israel, and talking about God, talking about the que future. falavam de Deus, falavam do futuro. These things were hidden from them. Essas coisas foram escondidas In deles. fact, in the book of Peter, I think it says that even the angels long to look into the things Então, of the glory na of Bíblia, Jesus. no livro de Pedro diz que também os anjos que pretendiam saber o que vinha com a glória de Jesus. But when Jesus came Mas quando Jesus chegou and He died on the cross, e ele He morreu na rose cruz, again, ele ressuscitou de novo. and he ascended to be seated at the right of the Father Ele ascendeu para estar with assentado the à destra do promise of Pai. coming back again. Com a promessa da sua vida, When He segunda came and He vinda. did these things, Quando ele veio e fez essas He coisas, opened up the mysteries. então ele abriu os He revealed mistérios. what the angels were looking to look into. Ele revelou aquilo que os That anjos even the buscavam prophets who saber. prophesied could not understand what De they were tal saying. forma que os profetas que profetizavam não opened it up, he percebiam revealed it. o que ele estava a fazer e abriu e revelou For us, His saints. para nós, os seus santos. These things have been revealed for you. Então essas They've coisas been foram stored reveladas up para for ti, you. foram guardadas para ti. And some people say, what things? Então as pessoas podem, Okay. alguém pode perguntar, mas que coisas são essas? So let me give you, I'm going to give you examples today, which will guide you to look for these things in the scriptures. Então eu vou dar alguns exemplos que vão vos motivar a procurar por essas coisas nas escrituras. Because the Bible Porque a Bíblia is not just a manual or a book or whatever it is. não é somente um manual ou um livro. The Bible is the I don't know what do you call it? Are the articles? Então a Bíblia It's the Constitution. é a Constituição, It is the promissory note é a nota promissória of the things in heaven. das coisas dos céus. So that as we studied and as we appropriated, we Então, are assim que partaking of estudamos the e things nos of heaven. apropriamos e participamos das coisas dos céus. That's why it says His divine power. É por isso que diz que o seu poder divino, His divine power o has seu given us pod- everything that we no need. seu poder Everything divino, that we Ele need deu-nos tudo que nós precisamos for life and for para a godliness, vida e santidade, according to our knowledge of Him de acordo com o who conhecimento que called nós us temos dele, que to glory nos and chamou goodness para a glória through e His para a bondade promises. através das suas promessas. So you see, the Word of God is not just another book. Então, por isso que vemos que a palavra de Deus não é somente um livro It is simples. the constitution of heaven. É a constituição dos céus. The promissory notes of what belongs to you as a citizen. É a promissória que representa aquilo que tu te pertence You nos can céus. walk into the bank of heaven Então, with podes the entrar Bible nos and céus put dos it on céus at the e tellers of heaven and say, I claim access. Então, I trazer, claim levar a access Bíblia e colocar to the no things that you caixa dos promised céus, dizer for que me. eu clamo por respostas, essas promessas que o Senhor me concedeu.
So perhaps you're living ordinary. Talvez esteja a viver de uma forma ordinária, normal. I pity you, you're living below your access. Então You're living below what things estás a belong to viver you. muito abaixo daquilo que são You are a as citizen suas of the kingdom of capacidades. heaven. Tu és cidadão do reino dos These céus. things were being stored up just for you. Essas coisas foram guardadas somente para Even the ti. prophets in the Old Testament, they were given these things. Então mesmo os They profetas could not see them, they could not no understand passado them, eles não, but they were being given não them. conseguiam ver, não tinham entendimento, mas compilaram For you. para ti. So I love it Então, that I'm a citizen of the kingdom of heaven. eu fico muito feliz por ser cidadão do reino de Deus. I don't know, you guys don't look excited, but I'm excited. Então vocês não parecem animados, mas eu estou Oh animado. God, thank you. Oh Deus, That I'm a obrigado. kingdom De que eu citizen. sou cidadão do That I reino have an dos céus. idea of heaven. De que eu tenho A passport of tenho heaven. bem dos céus, And tenho o access passaporte to dos céus. everything. E resposta That a you have tudo promised in your que word o Senhor prometeu na sua pertaining palavra to me. que nos concerne a mim. I mean, even goes on and says, the promises of God are yes and Então, amen. vai para além e diz que as promessas de Deus são sim e amém. He even decrees with his own name. Então ele até decreta com o seu próprio And he says, nome. I'm God and I do not lie. De que eu sou Deus e não minto. When I speak, I fulfill it. Quando eu falo, eu cumpro. When I promise, I do act on Então, it. quando eu prometo, eu faço, cumpro a minha promessa. And he's just backing up what he has said Então, ele conseguiu So that compilar you tudo and que I ele can have diz, access. para que todos nós pudéssemos ter acesso to this kingdom. a este reino. Amen. Amém? Okay, so the promises of God, I mean the parables, in them is contained Então, nas parábolas, elas contêm the things that belong to us as kingdom as citizens. coisas que Okay, nos pertencem como cidadãos do reino. so I'm going to give, as I said, examples. Então, eu vou dar alguns exemplos. So these are just examples. São apenas alguns And then you can exemplos. go into the word and search it out for yourself. Depois podem ir para a palavra e pesquisar. buscar Jesus sozinhos. easily spoke about 46 or 50 parables. Então, Jesus facilmente Depending falava, on your definition ele of a falou parable. de 46 46 of them. 46 a 50 parábolas. And in each of them is hidden things for you. Então, e em cada parábola tem coisas you. escondidas para ti. That was hidden to everyone, but it's for you. Que estava escondida para todos, mas ele reservou para ti. Okay. So let's look at Matthew chapter 13. Let me go into that one. Vamos ao livro de Mateus, capítulo 13. So I'm going to give you 8 parables. I hope I can manage. Então, eu vou dar 8 parábolas. If Espero not, que let's see consiga. how far we go. And I'm coupling them together. Então, eu vou. So I'm going to talk about the Consolidá-los, parable irmãos. of the farmer. Então, eu vou falar sobre a parábola do semeador. Okay. So you find this in the book of Matthew chapter 13, Então, podemos encontrar o livro de Mateus, capítulo 13, verse 1 do versículo to 1 verse 9. ao versículo 9. Okay. And then there's the parable Depois tem a parábola of the wheat and the weeds. Então, Wheat and the weeds. The tares and the wheat. So the wheat, but the grass, the weeds. What are weeds? Yeah. então a parábola do trigo, When you grow a joio. crop, then the weeds come. do And trigo then e you do have to- joio. Exactly, the wheat and the weeds. Okay, so these are 2 parables that I want to just show you. Então, I'm giving you a sample of how to access the kingdom. Então, eu estou a dar uma amostra de como aceder ao Ok. reino. Okay, so when we hear about the parable of the seeds and the farmer went out to sow seed. Então, quando ouvimos a Remember? parábola sobre o semeador, Remember that que parable foi we para- talked about in Matthew chapter 13. nós falamos dessa parábola no Mateus Okay. capítulo 13. So it says the farmer went out to sow Então, his diz, seed. diz que o semeador foi para semear a And semente. the Bible says the seed is the word of God. Então, a Bíblia diz que a semente the é a seed is palavra the de word of Deus. God. A semente é a palavra de Deus. And the Bible says it fell on 4 conditions Então, of soil. então a Bíblia diz que caiu em 3 tipos de solos. Not types of soil, conditions of 3 soil. condições. Desculpa, The soil 3 was the condições. O solo era o mesmo, But the conditions, mas as condições different. desse solo eram diferentes. some fell on the path, Alguns caíram ao longo do caminho. some fell on the rocky soil, Alguns caíram num solo cheio some de fell pedras. on soil that had thorns, and the thorns also grew up Alguns together caíram with num the solo de crop. espinhos que depois And then cresceram. some fell on good, prepared soil that was Depois outros prepared. caíram num solo The bom, rocks are preparado, removed, onde the thorns as are removed, pedras and it's foram ready, it's prepared. removidas, os espinhos foram removidos, Okay. o solo estava pronto, preparado. So the kingdom of God Então, o reino de the Deus, kingdom of heaven então, o reino dos céus, is represented in these 4 types of soil. então, é representado nesses 4 condições de solos. In that the word of God is the same. A palavra de Deus é a mesma. The word of God doesn't change
because of who you are. Então, a palavra de God Deus não doesn't say, muda por tua ah, causa. no, I'll throw you a poor word, Então, a Deus poor não diz, seed, and then I'll throw you a good eu seed. vou lançar para ti uma palavra The seed fraca, was the uma same. palavra The word forte. of God is A the same. semente era a mesma, a palavra de Deus é a mesma. So the word of God is for whoever. Então, a palavra de Deus é para qualquer Whosoever will believe on him. qualquer que for acreditar, Whosoever will receive it. qualquer que for receber, Whosoever will do the preparation of the qualquer soil. que for a fazer o preparo do solo. They will bear 30, 60, 100 fold Então, in terms vai of poder the produzir harvest. 30, 60 e 100 vezes mais. So that's how the kingdom of God is. Então, é desta forma que o reino de Deus é. All its citizens have access. Então, todos os cidadãos To the same têm word. acesso à mesma And in palavra. fact, their hearts are the same. E por acaso, os type of corações heart. são. O coração é o mesmo But tipo it de has to do coração. with just the preparation. Mas tudo tem a ver com a preparação do How you coração. prepare your heart. Como é que tu preparas o teu coração? That's how effective the seed will be. Então, isso demonstra In your quão heart. eficaz a semente será no seu coração. And in fact, it then says in Mark chapter 4, verse 18. Então, vemos no livro Okay, Mark 4, verse 18. Marcos capítulo 4, versículo 13. So I think this parable is the most important one Eu penso que esta parábola é a mais importante. because out of it, Porque por meio dela, you're able to then bear fruit tu és capaz de produzir frutos, from dar any other frutos parable. para qualquer outra parábola. Because even if God was to pour a sack of seed on your heart, Então, a mesmo, sack of seed on imagine your só heart, se Deus até pudesse despejar um saco de sementes no Promise seu upon coração. promise, word upon Promessa, word. promessa, palavra, palavra. talking about your access to the kingdom, A talking about falar what sobre o God teu wants to do, acesso talking ao about the reino, o que Ele quer breakthroughs and the fazer na sua healings vida, os and the rompimentos e deliverance. cura e libertação. Unless you've prepared your A heart, não ser que tu prepares o teu coração, o teu it coração. does not make a difference how much Não seed vai is poured. causar nenhuma diferença se ele I think despejar this os is the most sementes no seu important coração. Por isso, esta In é a terms of parábola mais accessing importante no concerne a ceder The kingdom of heaven. ao reino dos céus. Amen. Amém? So it actually says in Mark 4, verse 18, Então, no livro de Marcos, capítulo 4, versículo 13, Jesus said to them, don't you understand this parable? How then will you understand any parable? então, no versículo 13, então Jesus lhes perguntou, vocês não entendem esta parábola? Como So you então see- compreenderão todas as outras? So you see, if you cannot understand the parable of the 4 types of conditions in the soil, Então, se tu não consegues perceber a parábola dos 4 and condições you do cannot solo, understand how to position yourself pertaining to the word of God, então se não consegues perceber como deves te posicionar no concerne a palavra de Deus, then how can you receive any other então parable? como é que tu vais conseguir receber uma outra How parábola? can we go beyond this, my Então, como guy? é que podemos ir para além disto? How can we do beyond this? Então, como é que nós podemos proceder para além deste ponto? Amen. Amém? This is like the gate Então, este é o portão de to acesso enter in para aceder your relationship to the word. ao seu relacionamento com a palavra. How you prepare yourself for the word. Então, como é que tu te preparas para a palavra? Because the road soil, the soil on the road, Porque o solo que está no caminho, talks about not understanding the word. então fala sobre não perceber a palavra, não entender a The palavra. second type, which was rocky soil, Então depois teve outro tipo que é um solo cheio de talking pedras. about not having depth. Fala de não ter profundidade. The one about the thorns E o solo com os espinhos, talks about the worries and the seeking of the riches of this world. então fala sobre as preocupações de buscar as riquezas deste mundo. And all these things E todas essas coisas are fighting against your progress estão a lutar contra o seu in terms of progresso. being able to obtain what the kingdom No has for you. concerne a obteres aquilo que o reino de Deus tem para ti. And then the good soil that was prepared well Depois o bom solo que já estava preparado, talks about positioning ourselves, então fala sobre preparing ourselves for the word posicionar-nos, prepararmos Being para a palavra, serious. Being serious with the word. ser sério com a palavra, in such a way that it bears fruit de in our tal life. forma que dê frutos, produza frutos em nossas vidas. Amen. Amém? So if you cannot understand this parable, how can you understand another parable? Então, se não conseguimos perceber esta parábola, como é que perceberemos as outras parábolas? And Jesus makes it very clear, doesn't he? E Jesus tornou muito claro, Because he says the kingdom of God porque diz que o reino de Deus is not a matter of eating and não drinking. tem a ver com o que nós comemos ou Man bebemos. cannot live on bread alone. Então, o homem não só do pão But it viverá, says by every word that proceeds out of the mouth of God. mas de toda a palavra que sai da boca do Pai. So it is to do with your relationship to the word of Então, God. tudo tem a ver com o seu relacionamento com a This palavra is de the Deus. kingdom. Este é o reino. This is the kingdom. Este é o reino. Amen. Amém? Okay. So these two parables Essas duas parábolas, are both talking about bearing fruit. as duas falam sobre
dar frutos, produzir frutos. So God has called you to discipleship. That is the Então, kingdom of God. Deus He chamou has para o called you discipulado. to Esse aqui é o discipleship. reino de Deus. Ele chamou para o discipulado. And as a disciple, E como discípulo, He has called you to bear fruit. Ele te chamou para tu dares frutos. So that parable is about how do you become fruitful Então, essa parábola tem a ver com como é que tu podes te tornar frutífero through the word of God. através da palavra de Deus. And we had the testimony there about, during the giving message, it was about being fruitful concerning what God has said in His word. Então, tivemos testemunho na mensagem da oferta em como ser frutífero no concerne aquilo que a palavra de Deus diz. Okay, let's read Colossians chapter 1. Vamos para Colossenses capítulo 1, Verse 6. versículo 6. Okay. It actually says somewhere in the, like where the sentence starts, it says, in the same way, the gospel is bearing fruit and growing throughout the whole world, just as it has been doing among you since the day you heard it and truly understood God's grace. Então diz assim, por tudo, diz assim, e chegou a vocês, diz, por todo o mundo, este evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. So the gospel has been bearing fruit. Então, o evangelho, ela produz frutos. The kingdom of God is fruitful. Então, o reino de Deus é frutífero. The kingdom of God bears fruit. O reino de Deus dá frutos. And it has been bearing fruit and growing E throughout the whole tem world. dado fruto, produzindo, multiplicando-se Just pelo as it mundo. is doing among you, it is doing in Assim you. como In Ele you. faz entre vocês, o que The faz kingdom of em God is ti. growing in you. O reino de Deus está a crescer And em bearing ti fruit. e dando fruto em Since ti. the day you understood God's grace, Desde a you partir do understood dia what God has que done entendeste for a you. graça de You Deus, tu understood what percebeste Jesus aquilo que did Deus for fez you. por ti e aquilo que Jesus You fez por understood ti. that Jesus died for you, Tu died for your percebeste que sins. Jesus morreu por ti, morreu And por you seus accepted pecados. him and received E tu him. aceitaste Ele, Since recebeste that Ele. moment, A partir The daquele momento, gospel is bearing fruit o in your evangelho life. está a dar frutos em sua vida. Let me tell you some of the fruit. Então, deixa-me falar um pouco sobre os frutos. Number one, there's the fruit of winning souls to Christ. Então, primeiro é o fruto de ganhar almas para Cristo. So as a kingdom citizen, Então, como cidadão do reino, the word of God is supposed to bear the fruit of winning souls to então, Christ. a palavra de Deus deve produzir o fruto de ganhar almas para o reino de Cristo. Just have just one Até person pelo menos uma pessoa. that you can look at and say, hey, É que tu pode jogar e dizer que that's my fruit. este é o meu fruto. I invited them. Eu convidei. Oh, that's my fruit. I este é o preached the gospel to eu convidei ou preguei o evangelho para essa pessoa. Because you're a kingdom citizen. Porque tu és cidadão do reino. And the kingdom is fruitful. E o reino é frutífero. Number two, Número 2. you must bear the fruit of living in holiness. Então tu deves produzir o fruto de viver em santidade. Because it talks about, in Romans chapter 6, verse 22. Okay, Romans 6, verse 22. It says, but now you have been set free from sin and have become slaves of God, and the benefit you reap, which is talking about a harvest, leads to holiness, and the result is eternal life. Então diz assim no versículo 22 de Romanos capítulo 6. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade e o seu fim é a vida eterna. Okay, then there's the fruit of the Spirit, Depois tem o fruto do Espírito, which is the having a character of Christ. que tem a ver com ter o caráter de Cristo. Then there's the fruit of sharing in material things with others. Então depois tem o fruto de compartilhar coisas materiais com os outros. There's the fruit of good works. Então depois tem o fruto das boas obras. There's the fruit of praise and thanksgiving to God. Então depois tem o fruto de adoração e a ação de graças a Deus. So God has called you to be fruitful. Então Deus chamou-nos para ser frutíferos. That's why, as we've been challenged during prayer, that can't we see how good God has been? Então por isso é que fomos desafiados durante a oração para será que conseguimos Can ver we o quão praise bom him Deus for what foi he has conosco? done? Será que podemos louvar a He Ele has pelo que brought Ele já us fez this por far. nós? He's our Ebenezer. Ele nos trouxe até aqui, Ele é o nosso Ebenezer. That is fruit of the kingdom of Então, God, este é um fruto do reino de Deus to give praise to God. para dar louvor a Deus. Amen. Amém? Okay. But when we look at the wheat and the weeds, Então quando vemos o trigo e o joio, what is being sown here is the disciple themselves, aqui o que está a acontecer é que o próprio discípulo Okay. é que está a ser which is in semeado. Matthew chapter 13, verse 24 to 30. Matthew 13, verse 24 to 30. What is being sown here is the disciple themselves. So Então aqui o que está a acontecer é que o próprio discípulo é que está sendo semeado. in the first one, what was sown was the word. Então na primeira parábola o que foi plantado ou semeado foi And the a word was palavra. being sown in the disciple. E a palavra estava sendo semeada no But discípulo. when that disciple is fruitful, Mas quando esse discípulo torna-se frutífero, it is the fruitful disciple that is now sown. é o próprio discípulo frutífero que está sendo semeado. Because the Bible says the seed that was sown Porque a Bíblia diz que a semente que foi plantada ou semeada is the
child of God is the disciple themselves. Então, é o filho de Deus, é o próprio discípulo. So this story talks about a man who went out to sow seed. Então, essa parábola fala Ok. de um homem que foi plantar a semente And then it says, e diz whilst his workers que enquanto os seus trabalhadores were sleeping, estavam a dormir, it's not the farmer who was sleeping, não é o semeador que estava a dormir, because God does not sleep nor slumber, porque Deus não dorme nem pestaneja, but it's his workers who were sleeping. mas eram os seus trabalhadores que estavam a dormir. So whilst his workers were sleeping, Enquanto os seus trabalhadores dormiam, an enemy came o at night, inimigo veio e plantou. and at night, and he brought Durante a noite, some weeds, Ele trouxe joio, seeds of weeds, sementes de among what the wheat that the man had sown. joio entre o trigo que já havia sido plantado. And in the morning, E durante a manhã, the workers woke up os trabalhadores acordaram and said, e viram, we can see that this is wheat. então And conseguimos ver esse é o trigo. this does not look like wheat, Mas it looks isso aqui like não wheat. parece trigo, parece ser joio. So they went to the farmer Então depois eles foram para o semeador. and said, shall we E pull out the perguntaram, weeds? será que poderemos tirar o joio? And he said, no, leave them. Então ele disse, não, deixe. Let them grow together. Deixe que cresçam juntos. Only when they are fruitful Então somente quando forem frutíferos can we notice the difference. é que podemos identificar a And then I'll diferença. send my angels Depois enviarei os meus to pull anjos out the weeds, para tirar o joio. roll them into bundles and throw Então, them into the fire. amarrá-los, depois lançar para o fogo. And then I'll harvest the wheat Depois irei semear o trigo, and put it colher o trigo into glory, and e levá-los à glória. and these are my children, they will be E ever shining esses são in os meus glory. filhos que sempre vão brilhar. Amen. Amém? And then he explaining it, he says the good seed that was sown are the children of God. Então diz que a boa semente que foi plantada são os filhos de Deus. And the children of God who are sown in the world. E os filhos de Deus que são plantados no mundo. So the kingdom Então o reino is not only about the word working in your life, não tem a ver apenas com a palavra operar na sua vida. but it's about you now being planted in the world Mas também tem a ver com tu seres plantado no mundo. to demonstrate that fruit in the world. Para demonstrar esses frutos no mundo. We are planted in the world. Nós fomos plantados, semeados no mundo. It's strategic. Foi algo It's estratégico. not just by chance Não é por acaso. that we are here in the Estamos world. aqui no mundo. We are planted as the salt in the earth Então nós somos semeados como sal da terra. so that we can pass the saltiness Para que possamos trazer a salinidade. and affect the world with the kingdom of God and His values. Afetar o mundo com o reino de Deus, com os seus valores. We are like a light that is shining in a dark place, Nós somos como uma luz que resplandece na escuridão. and the darkness cannot overcome it. E a escuridão não pode prevalecer. Amen. Amém? So why did He wait until the things had grown before He could separate? Então por que ele esperou que as duas coisas crescessem para depois poder separar? Because He says the weeds are the children of the darkness Diz que os joios são os filhos da escuridão, that are also sown in the world. que também são plantados ou semeados no No, mundo. He's not talking about the church in this case. Neste caso, não está a falar da igreja. Where some people think, oh, He's talking about the church, that in the church there are good people and bad Então, people. não está a That's not falar what da He's saying. igreja, que não, na igreja tem boas pessoas, más pessoas. Não, isso está a falar. He's talking about the world. Está a falar sobre o mundo. That in the world where we are, De que no mundo onde nos encontramos, it's only in the end that there will be a separation. é que somente no fim que haverá essa separação. But right now, Mas agora, we are growing together. estamos todos a crescer juntos. That's why you should not be worried É por isso que não deves te preocupar. when wicked people are prospering. Quando as pessoas ímpias estão a You prosperar. say, but they don't know God. How come they are prospering? Eles não conhecem a Deus, como é que estão a prosperar? Because they are still growing together. Porque ainda estão todos a crescerem juntos. But in the end, the judgment will come. Mas no final o julgamento virá. Why is He not separating it already? Então, por que ele não está a separar agora? Because there's a danger when you are separating before the fruit has come Então, to also existe- pull out the weeds. Então, porque há um By mistake. perigo de quando as duas sementes estiverem a germinar juntas, por lapso, tirar-se também o trigo. So arrancar-se why o trigo. judgment is delaying Então, enquanto que o julgamento está atrasado, is actually for your good. é para o teu bem. He's being patient Ele está sendo paciente for your good. para o teu bem. Because you still need time to grow. Porque ainda You precisa still de need tempo para time to be crescer. fruitful. Porque ainda You precisa still de need tempo time para to ser make the frutífero. impact that God has called you Tu to make. precisas ainda trazer o impacto que Deus quer que tu tragas. That's why the end is not coming. É por isso que o fim ainda não chegou. But the people in the world then look and say, the end is not coming. Então, mas If He said He was as coming, but pessoas He's do not mundo coming. dizem que o fim nunca vai chegar. Dizem que vai chegar, mas nunca chega. Então, No, He's doing it because He's being patient with us Ele está a fazer isso porque Ele está sendo His paciente children. conosco, nós que somos seus filhos, to bear fruit, para nós podermos dar to frutos, perhaps win those to Christ para as part talvez of our fruit. consigamos ganhar essas pessoas para a igreja como parte do nosso fruto. Amen.
Amém? But this story Mas esta história, also gives the truth mas também concede a verdade of what's going to happen in the end. do que vai acontecer no fim. Because it says that the weeds shall be gathered Então diz que porque o and joio shall be será, thrown in the fire. o joio será recolhido e lançado no fogo, So it is part of a kingdom truth de que faz parte de uma verdade do reino, that there is heaven and there is hell. que existe os céus e existe o inferno. And sometimes in the church, sometimes we've just preached the good things. Oh, Então, por there's vezes na heaven. igreja nós Oh, but there's pregamos also a coisas hell. boas e falamos dos céus, mas também existe o inferno. And this hell is prepared E esse inferno foi for the preparado devil and his angels. para o diabo e os seus And anjos, for all those who walk in disobedience e para todos aqueles que andam em desobediência and who refuse to receive Jesus. e que recusam-se a receber As their Lord and Jesus Savior. como seu Senhor e Salvador. This is a key tenet of the kingdom of God. Sorry. This is a key tenet of the kingdom of heaven. A key part of the kingdom Então, of essa heaven. é uma parte essencial do reino dos céus. Some of you walk in confusion. Alguns de vocês já andam em confusão, You say, confusos. oh, no, it's not possible. How can God send the whole world to hell? Então, God podemos has to questionar, really be passionate. Deus, como é que Deus I pode mean, mandar todo mundo Buddhists- para o inferno? Deus deve ser Buddhists, no, it's because they don't compassivo. know. Ah. What if they are really earnest in their heart? Então, I as mean, they're pessoas really não serving their sabem. God with earnestness. Então, e elas I estão mean, a they're ser- really living a good life. Elas estão a viver uma boa vida, Then, servem a Deus com seus then how can coração. God really take them Então, como é and que Deus, throw them into the fire? como é que Deus pode carregá-los e colocá-los no fogo? And you mention other religions, many other Então, religions, depois ele menciona todas as outras and you're trying to religiões. excuse them Então, e tenta desculpá-los. that even if they don't have a passport Então, mesmo eles não tendo passaporte and the idea of the kingdom, e o BI do reino, they'll still be able to enter through the mesmo gates. assim eles vão conseguir entrar, passar pelo portão. That's not the kingdom. Este não é o reino. The kingdom says, O reino diz, for whoever believed on him, diz para todo aquele que Whoever crer received nele him, e todo aquele Jesus, que o receber, Jesus, they are the ones who are given the right esses é que foram They are the concedidos ones who are given o the power direito, foram dados o to be called a poder child of God. de serem chamados filhos de Deus. The kingdom says, O reino for diz, God so loved the world Deus amou de tal that maneira he o gave his mundo only begotten que Son, deu seu filho that whosoever unigênito believes in him para todo aquele que cresce nele shall not perish, não pereça, but have everlasting life. mas tenha vida eterna. But they shall perish, E esses serão Because perecer, they've already perecer, rejected porque já rejeitaram the only Son of God. o único filho, o filho unigênito de Deus. This is the kingdom of God. Este é o reino de Deus. So as a child of the kingdom, you have to walk in the full revelation of Então, that. como filho de Deus, deves andar nessa revelação completa That do there reino is de Deus. no other way, there's De que no não back door. existe outro caminho, não He existe is the as way, he is portas the de only trás. door into the kingdom. Ele é a única porta, Jesus o único is the acesso way, ao the reino. truth and the life. Jesus é o caminho, a verdade e a Apart vida. from him, E a não ser que seja por ele, it's not possible to enter the não é kingdom. possível entrar no reino. Don't create excuses in your Não head. crie desculpas. Some of you are troubled Alguns estão, because your loved ones don't know God. alguns estão perturbados porque os seus amados não conhecem Well, que that's Deus. why you must have the agency to pray for É them. por isso que deves ter a urgência de orar Agency por to eles. minister to them. A urgência de ministrar para eles. Because without accepting Porque Jesus, sem aceitar a Jesus, there is no access into the kingdom não of God. existe acesso ao reino de Deus. This is the kingdom of God. Este é o reino de Deus. Amen. Amém? Okay, so let me tell you another one. And Deixa eu this one contar. I'll try to be fast. Neste eu vou tentar ser um pouco mais rápido. The other two is the Bible talks about the hidden treasure. Então, outras duas palavras. Matthew 13, Fala verse 44. sobre o tesouro escondido. Okay, Mateus 13, versículo 44. verse 44. And I'm just giving some examples here Então, estou a dar alguns exemplos aqui of how to extract de como extrair the mysteries os of the mistérios kingdom do reino from the parables. das parábolas. Okay, so it talks about a hidden treasure. Fala sobre o tesouro escondido. And it's talking about a man who found a hidden treasure in a field. Então, fala de um homem que encontrou um tesouro escondido num campo. And for me, it looks like it was accidental. It was an E accident. para mim parece-me ser algo it que looks foi like he de was forma just walking. acidental. Parecia que ele estava apenas a andar, Because it's not his field. porque não era o campo dele, não era o It terreno says dele. that when he stumbled upon the treasure, Diz que quando tropeçou sobre o tesouro, and he undug it. depois ele cavou um pouquinho, Hey, depois ele pa! And he realizes it's a box full of gold. e ele notou que é uma caixa cheia de ouro. It's not his field. Não era o terreno dele, não era a terra And he dele. looks around and says, no E one ele is looking at him. olhou, e ele olhou He e não viu digs ninguém. again, he puts it Ele deeper foi than he cavar, found it. cavou mais e
mais profundo. He goes and sells everything that he has. Pois ele foi e vendeu tudo que tinha. Because the cost of the field, Porque o custo daquele terreno he has not taken into account the treasure. não levava em consideração o tesouro So que he se can encontrava afford lá. the field. Porque ele conseguiria adquirir But he o obviously terreno, cannot afford the treasure. mas ele não conseguiria adquirir So o he tesouro goes que and tinha lá. negotiates. Então ele foi e negociou. I want to buy the field. He Eu sells quero everything comprar o and buys the terreno. field Ele vendeu tudo e comprou o terreno. so that he can have access to the treasure. Para que ele pudesse ter acesso ao tesouro que se encontrava no terreno. So not everyone in the kingdom Então nem todos no reino is deliberate é intencional about finding Jesus or about being found by Jesus. no que concerne a encontrar Jesus ou ser encontrado por Jesus. Maybe you are here because you say, oh, that's a nice church. Então It's close to my house. então talvez esteja aqui e diz essa igreja é muito Ah, boa, no, I é want próxima my da minha children to casa. grow up going also knowing God. Então eu quero que os meus filhos I mean, cresçam it's a conhecer a good. Deus, The é wife muito wants bom. me to go there, so Então, I'm a minha here esposa also. quer que eu esteja aqui, então eu também estou aqui. And you're just walking in a field. Então, You're estás not apenas sure andando why you are no there. caminho, não You're sabes not por que really estás. owning it. Então não és dono do terreno. But perhaps when you are here, Mas talvez that's how the aqui, kingdom of God works. é assim que o reino You de Deus stumble upon funciona. a treasure. Então tu You tropeças realize sobre o this is tesouro. eternal life. Então tu vês que isso é vida To know eterna. God. De conhecer a Deus. This is what I need. Então é isto que eu preciso. This is my breakthrough and Este é o deliverance. meu This is rompimento. how I get my freedom. Então é assim This que is eu how consigo my sins are washed. a minha This is liberdade. how É I assim bring que os meus peace into my pecados family. são lavos. É assim You kind of lavados. stumble on it. Então tu tropeças nele. But the kingdom Mas o reino, demands that you go back, então requer que tu possas sell voltes everything, e vendas tudo. separate from everything. Separas te de tudo. Say, guys, I'm out. Dizer que, Guys, I'm amigos, here to announce in the club. eu I'm estou out. fora. Venga, estou Guys, fora I'm do here to clube. announce in Eu the beer estou hall, I'm out. aqui, eu estou a anunciar que eu estou fora disto. Guys, I'm here to announce in the Eu- family eu estou that aqui I'm para no anunciar da longer família. going to consult. I'm out. De que eu não vou fazer parte das consultas. Eu estou He fora. went and sold everything Então, ele foi e vendeu tudo so that he could procure what he'd stumbled upon. para que ele pudesse aceder àquilo que ele tropeçou. That's the kingdom of God. Este é o reino de Deus. It has a cost. Tem um custo. You must sell everything in order to obtain it. Então tu deves vender tudo para poderes obter. Even if you bumped by it Então mesmo que tenhas tropeçado by mistake. por engano. Okay. Then the verse 45 Depois no versículo 44, talks and says the kingdom of God is like a merchant. A merchant. então diz que o reino de Deus é como um A mercador. merchant is someone who deals with, sells things. É como se fosse um comerciante. So he looks for treasures Ele procura tesouros and he can sell them e ele consegue vender at a greater price. com um preço maior. You see, so a merchant was looking for a certain treasure, Então esse comerciante estava à procura de um certo tesouro. a certain pearl. He was aware of what he was looking for. Então ele sabia, estava à procura de uma pérola, ele sabia o que queria. And when he found it, E quando ele encontrou, the Bible says he goes in joy and he sells everything he has então diz que ele vai e vende tudo que tem to buy that pearl, that treasure para of great comprar essa value. pérola, esse tesouro de grande valor. So there are some of us here Então alguns de nós aqui, who actually came looking and seeking for God. então que entrou aqui realmente a busca You de knew Deus. exactly what you were looking for. Então tu entraste aqui sabendo que busca. You knew exactly that you need this God and that's why you came seeking Então for Him. tu sabes muito bem que é esse Deus que Bible tu says, procuras, seek, por isso que vieste seek buscar. and you find Him. A Bíblia diz que busque e Knock and the door will encontrarás. be open. Bata, Ask a and shall porta be será given to you. aberta, peça e tu será dado a ti. So this merchant came seeking exactly. Então, So there are some merchants então here. esse comerciante veio sabendo You know exatamente what o you que came queria. looking for. Tu, You esse know that you're looking comerciante, for tu Jesus. vieste sabendo o que tu queres, vieste à procura de Jesus. But it says when he found, Mas a Bíblia diz que quando the treasure, encontrou o tesouro, he went and sold ele everything foi e vendeu tudo and came and procured that. e veio para adquirir. So the kingdom of God Então, o reino de Deus has a cost. tem um custo. That's a principle of Este the é o kingdom. princípio do reino. Unless you lose your life, unless you go and get rid of everything, Então, a não ser que tu you vá cannot be my disciple. entregues a tua vida, vendas tudo, não pode ser meu discípulo. So it costs. Então tem um There is custo. a great price on the Então, kingdom. existe um grande preço no reino. And in fact, Jesus Por acaso Jesus, himself demonstrated o próprio Jesus demonstrou these same principles. este mesmo princípio. That's why he says, É por isso que diz I go and I prepare a place for you, de que eu vou e irei preparar um lugar para but vocês. then I'll come and get you. Mas depois irei voltar e It's almost tomar-vos de like volta. he's saying, É como se eu estivesse a dizer, I stumbled upon a treasure. eu tropecei sobre um tesouro. Yes, he had come for the children of Israel. Sim, ele veio pelo povo de Israel. Because he says to that woman, Phoenician woman, E ele disse àquela He says, "I've not a mulher, come for you, but I diz came que eu for the não lost vim- tribe of Israel." Não vim para ti, mas vim para a tribo but he perdida says, de I've not Israel. seen great faith like this. Mas eu ainda não vi uma fé he tão says to the grande quanto centurion, esta. E to disse the ao centurion, centurião, disse ao centurião, Who says, just speak the word and diz my que servant will be apenas healed. fale a palavra, o meu servo será And he curado. says, even in all Israel, I've not seen faith Então like diz this. que em todo Israel ainda não viu uma fé So como maybe esta. Jesus
Então talvez He Jesus had come for Israel. veio para And then he Jesus, stumbled upon mas depois ele Gentiles tropeçou sobre os who really gentios seemed to have faith and love him and seek him. tinham a fé, o amavam e o buscavam. And he says, don't worry. Diz que não se And he preocupem. digs it in the ground. Então ele cavou na He terra. goes to the Father. Então ele foi para o He Pai. sells everything on the cross and he Ele goes to the vendeu Father. tudo na cruz e foi para o And Pai. he prepares the place and E says, ele I'll preparou come and lugar get you para so nós. that where Diz, I am, eu you may be with voltarei me e always. irei te levar para estar juntamente comigo. Amen. Amém? And perhaps Jesus E talvez Jesus is like the merchant. seja como o Because the Bible comerciante. says God seeks for those who worship him in spirit and in truth. Então, porque a So Bíblia diz que God ele is a busca aqueles que seeker. adoram o Espírito em verdade. Deus é aquele que busca. God is a seeker. Deus é aquele que busca. He's got a specific diamond, a specific treasure that he's looking for. Então existe diamante específico que ele está à busca. And this treasure is called a worshipper who worships him in spirit and in truth. Esse diamante é Who seeks, adorador how que may I busca please adorar em God? verdade e How may I Espírito. worship him in such a way that it pleases him? Então alguém que diz como é que eu posso adorar de tal forma que eu possa agradá-lo. So again, he sold everything. Então mais uma vez ele He vendeu died on the tudo. cross. Ele morreu He na gave up cruz. his life Ele deu a sua so that he vida may obtain for himself para que pudéssemos obter para worshippers, ele true mesmo worshippers verdadeiros that worship him in adoradores spirit and que in o truth. adoram em Espírito em verdade. Perhaps that's what Jesus did. Talvez foi isso que Jesus fez. And this is all talking about the kingdom of God. Então tudo isso está a falar sobre o reino de Deus. Amen. Amém? Let me close this way. If I Deixa-me may. encerrar dessa forma. And I'm giving you examples only. Estou a dar apenas exemplos. So in the book of Matthew chapter 19, verse 16 to 26. Matthew chapter 19, verse 16 to 26. Okay, you don't have to read it. But there's this rich man. Então, Mateus capítulo 19, versículo 16, diz assim, existe It comes esse out better in jovem Shona, but I risco. don't know how it is in Portuguese. But they call him Jayamfumi, which means he's a rich young man. Então, a parábola do jovem rico. All right, rich young man. Então, He's young jovem, ele é jovem e rico. and he's rich. Ele é jovem e rico. Yeah. So this rich young man Então, esse jovem rico, comes to Jesus. ele chega a Jesus. We're talking about the kingdom here. Então, estamos a falar aqui sobre o reino. And he says to Jesus, what shall I do Então, diz a Jesus, o que farei to inherit the kingdom of life? para herdar o reino da vida? And Jesus says, you must keep the commandments. Então, diz, deves guardar os mandamentos. And he says, which ones? Então, diz, quais deles? So this guy is sharp. Então, ele é muito esperto. I mean, inteligente. he's got that ka thing. Então, ele tem aquela carisma, aquela ousadia. Yeah, like our young guys these days, the like the trousers like this one, which doesn't reach here. It's like, Como as calças que chegam logo. he's got that ka thing. Então, ele tem aquele chão. Yeah. So it's like, which one? Então, qual deles? Which one? Qual deles? It says, well, Jesus then says, you shall not murder, you shall not commit adultery, Então, não podes... you shall not steal, Não matarás, não adulterarás, You shall not give não false furtarás, testimony. não darás falso You shall honor your testemunho, mother and father. honra teu pai e tua You shall mãe, love your neighbor as yourself. amarás teu próximo como a So ti Jesus is mesmo. kind of loading it Então, there, Jesus está a atribuir a saying, todos os one mandamentos. of these I'm sure this young man Então, uma can't be dessas keeping all of coisas them. espero que ele não esteja a cumprir. He says, not a problem. Ele disse, não tem problema. In Tá fact, gar- I've kept all of them. Então, está garantido, eu tudo I'm isso sorted. faço. Eu, nesse aspecto, estou I'm garantido. rich, Sou rico, I've got a lifestyle, tenho um bom estilo de and vida. I've kept those E eu commandments. consegui manter, guardar todos esses mandamentos, cumprir todos esses mandamentos. And then Jesus then says to this to Depois, the young man, Jesus disse a este jovem. which is verse 20, all these I've kept. The young man said, what do I still lack? Então, disse o jovem, tudo isso eu tenho obedecido. Then O verse que me 21. falta ainda? Verse 1, Jesus answered and says, if you want to be perfect, go and sell your possessions, give to the poor, and you'll have treasure in heaven. Then come and follow me. Então, Jesus, no versículo 21, diz, Jesus respondeu, se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me. You see, you know those guys who don't give a farewell when they're leaving Então, a party. Então, conhece aqueles que não dão a festa de despedida quando estão a sair. They're just there on the dance floor, yeah. Então, eles estão And ali a then they are dançar. there, Então, talking to everyone. Então, estão a dançar. And then falam suddenly com you're like, todos. Mas, de repente, eles estão a celebrar, de repente, do I nada. thought they were here. Eu pensei que estivessem aqui. Because estivessem they're already aqui. gone. Depois, porque eles saem mesmo sem The avisar. Bible says that young man was so rich that when he heard this, he just left. Então, a Bíblia diz que o jovem rico era tão rico que quando ele ouviu isso, ele saiu assim. De mansinho, né? Then the disciples said, then Jesus said to him, to them, Jesus said to his disciples, truly I tell you, it is hard for someone who is rich to enter the kingdom of heaven. Então,
Verse. 23. Então, já sei. Então Jesus disse aos discípulos: digo a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. And he says, in fact, it is easier Então, até por acaso, diz que é muito fácil for a camel para um camelo to enter through the eye of the needle passar pelo buraco de uma agulha than for a rich man to enter the kingdom of heaven. do que um rico entrar no reino dos céus. The kingdom of God Então, o reino de Deus is like a treasure é como se fosse um tesouro that a man found, que um homem encontrou, that he went away and sold everything que ele foi e vendeu tudo so that he may procure the treasure. para que pudesse adquirir esse tesouro. So what does it mean? Então, o que isso significa? It means that in talking about a camel, the thing with camels is that they are burden bearers, so they are beasts of burden, they carry burdens. Então, porque os camelos são animais que carregam cargas, fardos. In this case, the Bible, Jesus is describing riches, wealth, Então, neste caso, Jesus está a descrever riquezas as a burden. como um fardo. Because sometimes we don't have wealth, but wealth has us. Então, por vezes, nós não temos as riquezas, mas as riquezas nos detêm. Sometimes we're not holding on to things, but the things are holding us. Por vezes, nós não estamos assegurando as coisas, mas as coisas é que nos asseguram. So it's not saying that we should never become rich. Então, ele não está aqui a dizer que nós nunca devemos nos tornar ricos. Because the disciples then said, so who can be saved? Então, porque depois os discípulos perguntaram, então quem será salvo? He says, but with men it's impossible. Mas ele disse que com um homem é impossível, But with God all things mas com Deus tudo are possible. é possível. So when he's talking about these riches, Então, quando ele fala sobre essas riquezas, the eye of the needle is, people give it two sides of it. então esse buraco da agulha, as pessoas dão dois lados da história. They're talking maybe about the actual eye of the needle. Do you know the needle? Because you have to put a thread in the needle. Falam So there's an eye literalmente, where you put existe an. aquele buraco onde tu inseres And if a you're like me linha now, it's like na agulha. it's like it's Então, like tu tentas sempre inserir a linha. because you can't see where the Porque tu eye. não consegues ver So sometimes you muito bem even a say to entrada. someone like Ndeka, can you please put the thread because Então, por the vezes, eyes tu are still dizes, sharp. Andeca, podes colocar a linha na agulha, porque é tão fina a entrada. So imagine a camel Então, agora imagine um camelo, trying to go through the eye of a needle. literalmente a tentar atravessar pelo buraco da agulha. That's absurd. It's not possible. Isso não é possível. So when we are still burdened Então, quando ainda estamos sobrecarregados com by fardos, whatever it is that we are rich with, para qualquer que for a coisa que nós somos ricos, whatever it is that we are seeking, ou qualquer coisa que fomos à busca, estamos à that is busca, preventing us from the kingdom of que God. nos impede de aceder ao That is reino de preventing Deus, a focus. que nos impede de nos focarmos. That thing that we are refusing to let go. Aquela coisa que nós nos recusamos de deixar, abandonar, And it is affecting our relationship with the e kingdom. que afeta o nosso relacionamento com o reino. Then it says absurd as trying to get into the kingdom through the eye of, like a camel through the eye of a Diz, é needle. como se o camelo pudesse It's like, what are you atravessar trying sobre to o do? buraco da agulha. Então, How will you fit a camel in the eye of the então needle? como é que tu vais conseguir inserir ou fazer So com que o camelo it's to do with atravesse? letting go Então, isto tudo tem a ver com deixar, of the things that are abandonar, holding us, abandonar as coisas que nos seguram, so that for the sake of seeking the kingdom of God. por causa da busca pelo reino de Deus. I'm not saying don't get money, don't be rich. I'm not Então, saying eu that. não estou a dizer não se case ou não fique rico. Because it can be anything else. Porque pode ser qualquer For outra some coisa. it's their job. Para alguns pode ser o seu trabalho. For some it's that boyfriend, Para that alguns pode ser girlfriend. o namorado ou a namorada. That is saying, no, leave these church Que things. está a dizer, não, deixa que essas And coisas for da you, igreja. because marriage is such a E treasure, para ti, porque o casamento é um you tesouro. hold on to it so much Então tu te asseguras that I would te sonhas rather leave the tanto kingdom que prefiro até than deixar lose this o man reino who has come to me. do que perder este homem ou esta mulher que está comigo. So it can be anything that's holding you. Então pode ser qualquer coisa que estiver a te assegurar para No, não that you are holding aceder. on to, but is holding you. Que não que tu estejas a segurar, mas que te segura. It's absurd. It's É like algo- trying to get a camel through the eye of a needle. Então, é como se viesse a fazer com que um camelo atravessasse How can pela you get into the buraco kingdom of de uma God? agulha. Como é que ele pode entrar no reino de Deus? The other explanation of the eye of the needle Então, a outra explicação por essa entrada da agulha is that in Jerusalem, some say that there was a small gate, então, a small one, diz que em Jerusalém existia um pequeno portão, a back gate, a small little gate. um portão de trás muito And it pequeno. was called the eye of the needle. Era chamado Because it was a so small. entrada da It agulha. was just like you just Era get tão in. pequeno que tu só apenas entravas. And so it's like trying to get a camel that is loaded through the eye of the needle. É como se tentasse inserir o camelo, atravessasse por essa entrada If you sobrecarregada. could,
Se pudesses, the only way to do it a única forma de fazer was to unburden the camel era de and remove the burden retirar todos os fardos, todas as a carga que está sobre o camelo and cause the camel to kneel down e fazer com que o camelo ajoelhe-se and pull the camel whilst it's e kneeling down empurrar and it's going enquanto like ele this on está its knees. ajoelhado a atravessar. That's the only way it could fit in, É a única forma que poderia passar through that little gate. através desse pequeno portão. So that's the attitude that God is calling us to. Então, é esta atitude que Deus nos chama. When it comes to God, No concerne we às don't coisas come de here on Deus, social status. nós chegamos aqui com o nosso We status don't come here social. with the haves and the have-nots. Então, nós chegamos aqui com o que devemos ter. We com o que lay devemos não ter. aside of everything Então, that we have, nós deixamos tudo aquilo que nós temos, the burden that we are bearing, todo o fardo que nós carregamos. and we get onto our knees, Nós worshiping nos the one ajoelhamos true God. a adorar o Deus He verdadeiro. alone is worthy. He Ele alone is somente mighty. é digno, somente Ele é And that's the only poderoso. way that we enter in É a única forma que nós podemos aceder, entrar to the kingdom of God. ao reino de Deus. That's how the kingdom of God is like. É assim que o reino de Deus é. That's why Jesus would do something like take off his robe, put on a towel, Então, and é wash por the isso- feet of his É por isso disciples. que Jesus até tirou a sua veste, colocou uma toalha e começou a lavar os pés dos Because he was discípulos. saying, this is how the kingdom of God is like. Ele diz que é assim que o reino de Deus é. Amen. Amém? So I sing some lessons here from these Então, conseguem parables I've extrair shared. algumas lições dessas parábolas. So if you can go into these parables Então, se puderes ir para essas parábolas and seek the kingdom of e God, buscar o reino de Deus. God already said these things were hidden for you, Então, a Bíblia diz que They are essas mysteries. coisas foram escondidas para ti, são but they are for mistérios. your glory. Mas essas são They are for coisas your para a tua benefit. glória, para o seu benefício. This is how you live the É kingdom. assim que tu This is how vives you o reino become de an Deus. ambassador. É assim que tu tornas um This is embaixador. how you demonstrate the kingdom. É assim que tu demonstras o reino. And in fact, it then says something like, E por acaso até diz algo como the kingdom o of seguinte. God is like leaven, yeast. Então diz que é como Yeast that you put. Fermento, isso mesmo, Yes, é como fermento. that a woman put in a loaf of bread. então que a mulher coloca no In pão flour. e, In e, 3 e o portions of trigo flour. e 3 porções de trigo. That when it begins to work itself in the flour Esse fermento começa a operar until the thing rises up. até que it becomes a piece começa of bread. a ganhar forma e torna-se um pedaço de pão. That's how the kingdom of God is like. É assim que o reino de Deus So é. as you live according to the kingdom, Então, assim que fores a viver de acordo com o reino, you begin to affect everything and everyone around you. então tu começas a afetar tudo e a Whether todos it's à at tua work, volta, quer seja no trabalho, Whether it's at school, quer seja na escola whether it's in your home, ou na sua casa. whether you're in the street, Então, mesmo estando na rua, it doesn't matter. não importa. You begin to affect everything and everyone around Tu you. começas a afetar todos à sua volta. Because the kingdom of God is like yeast. Porque o reino de Deus é como se fosse o fermento. Amen. Amém? I wish I had more time. Esperava Today. ter mais tempo para poder But compartilhar. we'll see what happens, whether we're able to continue on this. But I Então, wanted to vamos ver se unpack vamos continuar. several parables Então eu gostaria de so that you yourself abordar várias parábolas para que tu can unpack the rest of the 46 pudesses, as you're reading the Bible. possas You begin to perceber see the as outras kingdom. 46 parábolas para poderes And you conseguir begin to ver o live reino e the comeces kingdom. a viver no reino. Amen. Amém? So if you are here Então se estiveres aqui and you've never received Jesus, e ainda nunca recebeste Jesus, receiving Jesus is not a matter of coming to church. receber a Jesus não é uma questão de vir à igreja. Remember, I talked about someone who just stumbled upon the treasure. Então recorda que eu falei sobre alguém que tropeçou sobre o tesouro. Maybe today you have stumbled upon the treasure. Então talvez hoje seja o dia que tu tropeçaste sobre o tesouro, It's Jesus. que é Jesus. He's the one who died for you. É aquele que morreu por ti. He's the one who loves you. É aquele que te ama. He is the treasure. Ele é o tesouro. And perhaps some of you came deliberately seeking. Então talvez alguns deles vieram Well, intencionalmente you buscar por found it. You Jesus. found the treasure. Ou encontraste o tesouro. Jesus is the treasure. Jesus é o So tesouro. this morning, if you have never given your life to Então Jesus, esta manhã, se ainda não deixa a tua vida a Jesus and you want to receive Jesus in your heart, e you say, queres I need receber Jesus no Jesus. seu coração, eu preciso de Jesus. I want to live everything, live Eu my quero past life, abandonar tudo, deixar a minha vida and come into the kingdom. e vir ao reino. The Bible says the road that leads to destruction is wide, Então a Bíblia And diz easy. que o caminho que leva à destruição é amplo e but the fácil. road that leads into the kingdom of God Então, e o caminho que leva ao reino de Deus is narrow, é estreito but it is straight. e é It is direto. narrow, but É it is straight. estreito. And those who go through Direto. it, E aqueles que forem passar por ela they find life, they find the kingdom. encontram vida. So maybe you want to go through that gate today. Então, talvez queiras passar por esse You want portão. to receive Jesus. Queiras Jesus is the receber only way, Jesus. the Jesus é o truth and the único life. caminho, a verdade e a vida. With every head bowed,
com todas as cabeças If you say, here I am, baixadas. Pastor, I want to receive Jesus Então today. estás aqui e dizes quero receber I a want to be a Jesus, citizen of the kingdom. quero ser cidadão do reino. I want you to lift up your hand where you Então are. quero que levanta a sua mão. And onde say, I want to estiveres. receive Jesus. Tu dizes que eu quero Lift receber up a your hand where you Jesus. Levanta a sua And mão then onde we can pray estiveres. together. E podemos orar juntos. I see your hands. Eu God bless vejo you, a sir. hand, irmão, God Deus bless you. abençoe. God bless you, my Deus sister. abençoe, minha irmã. Amen. I want to Amém. come into the kingdom of Eu God. quero vir ao reino de Is Deus. there anyone else like that this Será que morning? tem mais alguém? So if you lifted up your hand, Então se levantaste a tua mão, or should have lifted up your ou hand, deveria ter levantado a sua I'm going to mão, invite you to take your belongings. eu vou pedir que tome os vossos It's pertences. not to embarrass you, Não é para te But it's to celebrate embaraçar, you. mas é para ti. because the kingdom of God celebrates Porque o reino de Deus se celebra. É para when even celebrarmos. just one person Quando uma única pessoa becomes a citizen. torna-se cidadão. So if you lifted up your hand, Então se tu levantaste a sua mão, or should have lifted up ou your hand, deveria ter levantado a sua mão, come and join me here in the front. então venha juntar-se And we'll pray together. a Come, nós aqui let's em give them a frente. hand as they do so. Então uma salva de palmas Come assim and que join me. vierem. God bless you, sir. Amém.